Então vamos lá, pessoal. Muito boa noite, sejam bem-vindos. Mais uma semaninha aí de aula, né? Nós teremos ainda, eu não sei se passaram o calendário para vocês, mas eu acredito que nós vamos ter essa aula e mais uma, né? Ainda pela frente. Então hoje nós iniciamos o último tópico do bimestre, que seria a postura estratégica. Então, o que seria essa postura estratégica? Então, ela é estabelecida por uma escolha das alternativas de caminho e ação que a empresa vai escolher para cumprir a missão. Então, ela tem o objetivo de orientar, né, e estabelecer as estratégias e políticas desse planejamento estratégico, e ela vai ser limitada principalmente pela missão da empresa, que a gente já viu que é a parte mais importante, né, da nossa análise, dos ambientes da empresa. Então, estabelecer essa missão e saber exatamente onde essa missão quer chegar. Além disso, ela vai ser limitada pelas oportunidades e ameaças, pelos pontos fortes e fracos, que vocês também podem rever, né, porque isso é um processo dinâmico, como a gente sabe que nossa nossa indústria, nosso mundo, ele muda com uma frequência muito grande diariamente, então vocês podem mexer também nesses pontos tranquilamente. E também pode ter outro aspecto que seria o elemento psicológico que pode afetar nessa postura também, que vai envolver os valores, a visão da empresa, as atitudes, motivações e anseios dos proprietários. Tudo isso todos esses aspectos que vão delimitar qual seria essa postura estratégica. Então, a gente tem alguns tipos de posturas estratégicas, vai depender, obviamente, desses pontos que eu falei para vocês, ameaças, oportunidades, pontos fracos e fortes. Então, no caso, se eu tiver a predominância de ameaça e ponto fraco, eu vou ter uma postura estratégica de sobrevivência. Não sei se é o caso de alguma empresa, eu acho que do nosso projeto, por enquanto, não, né? E esperamos que não aconteça. Se eu tiver a predominância da ameaça e ponto forte, seria uma postura estratégica de manutenção. Agora, se eu tiver a predominância da oportunidade e ponto fraco, seria crescimento, e oportunidade e ponto forte, desenvolvimento. Então, essas são as análises iniciais, a gente tem que ver quais são as ameaças e oportunidades, relacioná-las com os pontos fortes e fracos, mas eu não consigo fazer essa relação apenas somando as ameaças, os pontos fortes, pontos fracos e as oportunidades. Não é uma soma algébrica muito simples, né? A gente tem que determinar qual que seria a intensidade com que cada ameaça, oportunidade vai atuar na minha empresa, né? Então, elas não atuam sempre da mesma forma. Existem ameaças que são piores do que outras, digamos assim, ou oportunidades que são melhores do que outras. Então, para identificar qual que é a predominância, nós colocamos alguns critérios para essa identificação, e geralmente a metodologia que é utilizada é daquela matriz Gucci, com certeza vocês já ouviram falar, que trata sobre a gravidade, urgência e tendência. Então, eu dou valores para cada um desses pontos, e daí os principais vão ter, né, uma influência maior no meu planejamento estratégico. Lembrando, então, lá, que a gravidade, eu vou analisar esse grau de gravidade para todas as minhas oportunidades, ameaças, né, da minha empresa. Vou dar uma escala, né, de 1 a 5, dependendo da ordem de gravidade, né. A mesma coisa eu vou fazer para urgência, certo. Então aqui tem algumas perguntas que podem auxiliar na hora de desenvolver essa urgência, né, que seria a pressão do tempo, né. Qual que é o tempo que a empresa vai ter para atacar ou resolver uma situação, dependendo do fator considerado. E por fim, a tendência, que seria o padrão de desenvolvimento da situação, né. Então aqui também tem algumas perguntas que auxiliam, né, qual que seria a tendência do que vai acontecer de acordo com o meu fator considerado. Então isso é uma das formas de conseguir determinar qual que é a postura estratégica da minha empresa.
Então, só relembrando lá, vocês vão classificar, né, de acordo com esses pontos aqui, com os pontos fracos, fortes, ameaças e oportunidades, qual que seria a postura estratégica, mas para determinar isso, vocês precisam estabelecer critérios para identificar os pontos fortes e fracos e as oportunidades e ameaças. Então, eu gostaria que vocês usassem essa forma de avaliar, né, pela gravidade, urgência e tendência, mas se vocês quiserem avaliar de outra forma também podem ficar à vontade. Existem diversas ferramentas que podem ser feitas para fazer isso, né. É interessante que vocês usem alguma dessas ferramentas para garantir, né, que vocês estão avaliando de uma forma, bem imparcial e bem coerente. Se vocês avaliarem, assim, de cabeça, eu acho que isso é melhor do que outra coisa, às vezes, né, você não consegue ter uma visão global, não consegue avaliar de uma forma tão precisa. Então essa é uma matriz bem simples, eu dou pontos para cada um das minhas variáveis que vocês determinaram lá na matriz SWOT, e vejo qual que seria, eh, a tendência maior da minha empresa, qual que seria a predominância para avaliar a postura estratégica. Então essa seria a primeira parte, que vocês têm que fazer desse último assunto. E por fim, seria identificar os propósitos empresariais, que vão representar, né, o compromisso ou o setor de atuação atual ou futuro que a empresa deseja atender de acordo com a missão. Então, eles vão ser especificados a partir de 4 componentes. Então, além de identificar a postura estratégica, hoje nós vamos ver 3 dos componentes, na próxima aula nós vemos os 2 últimos, tá? Para não ficar muita coisa para vocês fazerem, para desenvolverem de uma vez só. Então, o primeiro seria componente do produto versus mercado, ele é eventualmente chamado de binômio produto versus mercado. Ele serve basicamente para restringir, reduzir, né, quais seriam todas as análises ambientais nas que realmente interessam. Então, ele restringe a empresa ao ramo e aos mercados em que ela atua. E além disso, né, como eu falei, vai reduzir a análise ambiental, que vocês fizeram lá na análise externa, a segmentos de mercado e produtos e serviços bem delimitados. Ele auxilia a dar uma funilada ali naquelas tanto de análise que a gente fez. O segundo componente seria o vetor de crescimento, que ele identifica para onde que a empresa está se movendo, ou se ela está se movendo, né. Ela pode estar se movendo dentro da indústria ou no setor de atuação, que seria na expansão, ou através de fronteiras da indústria ou setor, ou seja, diversificando, fazendo novos produtos, saindo, né, da área de atuação dela. Daí, o terceiro componente seria a análise da vantagem competitiva, que vai me auxiliar a identificar os produtos e os mercados, né, para os quais a empresa ela está capacitada para atuar, então onde ela tem, né, competitividade, onde ela pode, né, ter uma competitividade em relação aos concorrentes. Essa análise da competição, vantagem competitiva é sempre em função dos concorrentes, né. E esse processo pode ser feito de dentro para fora ou de fora para dentro. Então, de dentro para fora seria, quais são as vantagens que a empresa tem para operar nessa relação de produtos e mercado, e de fora para dentro seria quais são os produtos que a empresa tem condições únicas de competição, que são muito extraordinários, né, para esse setor. Então, basicamente, ela isola as características de oportunidade única dentro de um campo bem delimitado, mais fácil, né, de ser estudado, observado, em função dos produtos e mercados e do vetor de crescimento, que seriam os 2 componentes anteriores. Então, eles vão ser auxiliar, né, nessa análise da vantagem competitiva e, além disso, procura identificar propriedades particulares em relação a aos produtos e mercados individuais, que dão à empresa uma forte posição competitiva. Então, seria para cada produto em relação ao mercado individualmente, se a empresa tiver vários setores de atuação. E os próximos componentes que a gente vai ver na próxima aula seria a sinergia, que é a habilidade e a capacidade da empresa fazer, né, um investimento adequado em algum produto ou em um mercado. Basicamente, ela vai medir a capacidade da empresa ter sucesso num novo produto ou serviço.
E além dessa trajetória, desses 4 componentes, né, eh, relembrando rapidamente, né, o que seriam eles, é o binômio, o vetor de crescimento, a vantagem competitiva e a sinergia. E além disso, a gente tem que incluir um quinto componente, que seria o risco envolvido, né, vai estabelecer a problemática, nesse caso, em determinado momento em que a empresa está ou vai estar onde ou pretende estar. Então existem várias formas de analisar também esse risco. Então, basicamente, esse último assunto, relembrando, seria determinar a postura estratégica, né, de acordo com os pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças, e definir quais seriam os componentes dessa postura estratégica, né, que seriam esses 4 principais, e por fim, a análise de risco, tá. Então, relembrando novamente, o binômio ele determina qual que seria o âmbito da busca. O vetor de crescimento ele vai direcionar, né, vai ter um direcionamento estratégico desse âmbito, se está se movendo, se não está, se está crescendo, se não está. A vantagem competitiva vai estabelecer as características de atuação e dos lançamentos individuais, produtos e serviços, e a sinergia vai definir as qualificações para que tenha êxito, né. Então, bem simples. Então, entrando agora no binômio, que seria a relação produtos versus mercados. Então, essa relação, né, ela vem a partir de métodos que auxiliam no processo de planejamento estratégico para esse ponto que nós temos que analisar, que seria produtos ou serviços versus segmentos de mercado. Então, esses métodos são ao todo 4, eles auxiliam, mas eles não são necessariamente obrigatórios, né, seria mais para auxiliar, para caso vocês queiram um direcionamento nessa parte de desenvolvimento do produto em função do mercado. Então, o primeiro método seria a unidade estratégica de negócio. Então, eu considero a área, ou produto, ou segmento de mercado como um centro de resultado que vai ser autônomo, cada um vai ser independente entre si, né. Então isso é muito importante, saber separar o produto do mercado, porque eles não variam em conjunto, eles variam sempre de forma separada, né. Nesse caso, é interessante ter uma pessoa responsável por essa análise separada, pela operação global. Fica responsável, por exemplo, né, pela produção, pesquisa e desenvolvimento, pelo suprimento, tudo isso que vai ser usado posteriormente. E fazendo sempre essa análise como se fosse autônomo, cada um desses setores. O segundo método seria a análise do portfólio dos produtos e serviços. Então, isso aqui precisa, né, de dados experimentais ou dados da literatura para ser construído. Seria basicamente fazer um gráfico bidimensional que vai relacionar o crescimento da indústria em função do fluxo de caixa esperado por produto ou por serviço oferecido, né. Então vai fazer essa relação, né. Lembrando que, se eu tiver um crescimento grande da indústria, que seria esse primeiro eixo do meu gráfico, ele vai me ajudar a indicar que eu tenho que ter mais recursos, tenho que investir em instalação, tenho que investir em equipamentos, tenho que investir em capital de giro, porque minha indústria está crescendo numa frequência muito alta. Além disso, ele auxilia, né, a empresa na fixação do negócio, então para entender, né, qual que seria esse propósito em função do setor de atuação. Eu consigo acompanhar a evolução dos propósitos. Eu consigo também explorar o balanceamento global dos recursos financeiros, então aqui já é um estudo bem mais complexo, né. E também avaliar os portfólios dos concorrentes, nesse caso, fazendo um estudo, né, em função desse crescimento da indústria, eu consigo acompanhar também quem está no mesmo setor de atuação. O próximo método seria a análise de atratividade do mercado, então vai avaliar, obviamente, o nível de atratividade e a posição do teu propósito em função desse nível de atratividade, ver se ele está condizente, né, com o que eu estou considerando no mercado. Também vai ser feito em função de um gráfico bidimensional, então entre nível de atratividade e a posição do meu propósito. Isso é importante que vocês determinem, né, esses propósitos que nós falamos na aula passada.
E além disso, vai determinar a atividade geral relativa a unidades estratégicas, aos propósitos, outros propósitos, ou outros produtos, ou outros serviços também. E por fim, o último método seria a análise do impacto da estratégia de mercado no lucro, que é esse termo aqui em inglês. Então, ele vai relacionar variáveis estratégicas e qual que seria o impacto dessas variáveis no meu lucro, basicamente. Então, sabendo qual dessas variáveis estratégicas tem maior impacto, eu vou saber com o que eu tenho que me preocupar mais durante o planejamento estratégico. Então, alguns exemplos de variáveis: participação no mercado, qualidade do produto, integração vertical ou algumas variáveis situacionais. Qual que seria o impacto delas no meu lucro? Qual tem maior impacto e qual eu tenho que me preocupar mais? Isso daqui de vocês, se vocês quiserem utilizar essa análise, ela é um pouco mais complexa, mas tem várias bibliografias também que auxiliam na utilização. Mas como eu falei, também não é obrigatório. Vocês podem usar qualquer um desses métodos que eu citei. E por fim, né, seria depois desse binômio, seria o vetor de crescimento, né? Então, eu vou analisar quais que seriam as componentes do vetor de crescimento para entender para onde minha empresa está indo, se ela está expandindo, se ela está saindo do setor dela, né? Então, basicamente, relacionar o uso com o produto. Então, por exemplo, usos atuais para produtos atuais seria componente de penetração no mercado. Então, como que eu vou participar, como que eu vou ampliar a porcentagem de participação no meu produto em função do meu mercado, que seria no binômio. Se eu tiver um novo uso para os produtos atuais, estaria dentro do componente de desenvolvimento de mercado. Então, descoberta de novos usos para os produtos que a empresa já possui. Ou então relacionando os usos atuais com novos produtos. Então, desenvolvimento de produto, que é a expansão, né? Introduzir no mercado novos produtos para substituir os que já existem. Ou então, novos usos para novos produtos, daí seria o componente de diversificação, tá expandindo totalmente fora da indústria, né? Então, fazer produtos totalmente novos para a empresa. Que eu acredito que é o caso de várias das empresas do planejamento. Então, essa parte é muito interessante de fazer essa análise para determinar para onde que a empresa está indo. Bem simples, né? E por fim, daí, da aula de hoje seria a vantagem competitiva. Então, eu vou analisar a situação em que a empresa está, né? Que geralmente ela é uma situação competitiva, porque ela está atuando numa indústria, né? Que seria um conjunto de empresas do mesmo ramo, nessa situação competitiva. Então, aqui até tem uma análise da minha empresa dentro de uma indústria, que seriam várias empresas do mesmo ramo. E aqui eu tenho vários tópicos, né, vários ambientes que vão influenciar diretamente no quão competitiva vai estar essa empresa em função da indústria. Então, seria identificar, né, facilitar o estabelecimento de oportunidades e ameaças no ambiente da empresa e também o que vai facilitar o delineamento dos cenários que a gente viu na aula passada para entender melhor essa situação futura. Então, claro que o rumo mais adequado da empresa, né, é que a empresa esteja se distinguindo de uma forma positiva em função dos seus concorrentes. E essa análise competitiva ela pode ser resultado de vários fatores. Então, pode ser do ambiente onde ela opera, da situação geral da empresa ou da postura de atuação da auto-administração. Então, quais seriam os pontos que fariam com que a empresa tenha vantagem competitiva? Vocês podem analisar. Então, do ambiente onde ela opera, se ela não tem concorrentes muito fortes, se ela não tem problemas de suprimento, recursos financeiros, humanos, tecnológicos, materiais e equipamentos, se ela tem acesso à tecnologia inovadora e tem uma boa imagem institucional. Então, claro que não são só esses fatores, mas esses daqui já ajudam a entender se a minha empresa ela já tem uma vantagem competitiva do ambiente onde ela opera. Então, façam essa análise para a empresa de vocês e vejam o que pode ser mudado, né?
Se, por exemplo, ela não tiver todos esses fatores, qual que precisa melhorar e como fazer isso. Outra forma de analisar a vantagem competitiva seria da situação geral da empresa. Então, ela vai ter vantagem quando tem a alta tecnologia, que possibilita redução de custos, simplicidade do processo produtivo, preços competitivos, tem a alta liquidez financeira, baixo grau de endividamento, alto nível de capacitação da equipe, adequado sistema de informação gerencial, boa imagem dos produtos e serviços, boa relação com o mercado, né, que seriam os compradores e fornecedores. Tem também uma situação de capacidade instalada, alto poder de entrada nos segmentos de mercado e agilidade e flexibilidade interna. Então, aqui tem alguns exemplos de tópicos que determinam se a minha empresa tem vantagem competitiva da situação geral dela, né? Ou então da postura de atuação da auto-administração. Então, aqui ela pode ter vantagem competitiva se a minha administração ela sabe, né, e aceita administrar o risco, tem sentido de oportunidade, ou seja, ela está desenvolvendo os negócios atuais e, ao mesmo tempo, identificando novos negócios, sabe o que realmente deseja para a empresa, sabe estabelecer objetivos e metas, bem como orientar seus alcances, sabe formular e operacionar estratégias criativas e inovadoras, sabe estabelecer e fazer cumprir as políticas da empresa, está com a visão voltada para o mercado, sabe liderar e criar situação motivadora, está aberta à inovação e criatividade, tem adequada atuação de lobby, administra adequadamente os projetos e recursos e controla e avalia de forma rígida, compreensível, parcial, simples e constante. Esses pontos aqui são vários pontos bem interessantes para vocês trabalharem com a administração desde já, né, a empresa de vocês, para garantir essa vantagem competitiva em função da administração. Isso daqui sai um pouco do controle, né, de vocês, mas é importante que vocês tentem trabalhar isso com os proprietários das empresas que vocês estão trabalhando no projeto, para garantir que posteriormente isso se torne, né, uma postura da empresa. Então, podem ir trabalhando nesses pontos aqui também, que vai auxiliar bastante mais para frente. Lembrando que a vantagem, né, ela depende de empresa para empresa, ela muda com o tempo, ela depende das circunstâncias, né? E é sempre bom identificar em comparação com os concorrentes. Sempre bom não, sempre tem que identificar em função dos concorrentes. Então, ali eu dei alguns pontos, alguns exemplos de quando a tua empresa pode estar em vantagem competitiva, mas claro que a gente não fica restrito só a esses pontos. Pode ter vários outros pontos para fazer essa análise também. Mas é importante que a gente faça esses três tipos de análises aqui. E ver qual que é o melhor, qual que é o pior e onde que você tem que ter mais atenção, né? Bom, como eu falei, então, gente, para não ficar muita coisa para essa semana, então, que a gente já está com bastante conteúdo aí pela frente, né? Então, vocês teriam que definir qual que é a postura, fazer essa análise, né? Determinar qual que é a situação que a empresa está, quais são os propósitos, e daí fazer aquelas relações do binômio, vetor de crescimento e vantagem competitiva. Os próximos componentes a gente vê que seria sinergia e risco na próxima aula. E de forma geral seria isso, gente. Então é bastante coisa para estudar, para entender e para desenvolver, né? Vocês ficaram com alguma dúvida inicialmente, gente? Então, a princípio, né, vocês teriam mais uma aula, né, a aula que vem. Eu não sei se já saiu o calendário para vocês. Alguém sabe confirmar se vocês já receberam? Então, as provas de vocês vão iniciar no dia 1º? Eu não confirmei isso ainda, gente.
Tá, então se vão iniciar no dia primeiro, a gente tem mais aula que vem, graças a Deus, né, para terminar essa parte de sinergia e riscos. E como ficou combinado na aula passada, nós vamos fazer o trabalhinho, né? Então, onde vocês têm que desenvolver os propósitos, daí aprimorar os cenários e fazer a postura estratégica, os 5 componentes, certo? E daí a entrega do trabalho ficaria para o dia da nossa prova. É isso? Na verdade, o trabalho é com o grupo, né? O fórum de hoje podem fazer em grupo também. E tem que fazer a postagem individual, todos têm que postar. Se o grupo fizer o trabalho e só um postar, só vai ganhar nota aquele que postou. Então não esqueçam de todos postarem, por favor. Isso, um trabalho por equipe, mas todos têm que postar obrigatoriamente na data da prova. Eu vou fazer por escrito. Não, não precisa apresentar, daí é só parte escrita da continuação. Eu vou deixar os tópicos, né, por escrito bonitinho, né, mas aqui vocês têm resumido e tem também os vídeos explicando tudo o que é para fazer, né? Mas se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar. Eu tenho que montar um arquivo de prova para vocês, né? Então, nesse caso, o arquivo de prova seria o trabalho, né, com esses tópicos. Na verdade, eu tô deixando para vocês o que é para fazer nas aulas. Então, isso aqui tá lá na aula postada, tá? É exatamente assim que está lá na aula. Então, o que vocês têm que fazer? Definir qual a postura e os propósitos. Eu não deixo no estúdio porque já fica no link da aula, mas vocês acham que precisa pôr no estúdio, eu deixo lá no estúdio também. Isso, o que vocês têm que fazer por fora é exatamente assim: definir a postura, fazer a relação produto-mercado, né? Vocês podem usar aquelas 4 ferramentas, fica a critério de vocês. Definir o vetor de crescimento, né, para onde que a empresa está indo, então só jogar lá na tabelinha. E a avaliação é a avaliação bimestral, isso. A princípio trabalha só isso, tá? Daí vocês vão incluir, né, fora esses 3 pontos aqui, mais o sinergia e os riscos. Por isso que está escrito na postura estratégica 5 componentes, que vão faltar os 2 que nós vamos ver na aula que vem. Então, de qualquer forma, né, tá gravadinho também. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem ver os vídeos novamente, ver as gravações. Vocês estão conseguindo acessar o Drive? Eu vou, eu vou parar a gravação aqui então, tá, gente?